A paz do Senhor Jesus a todos. A religião contra o Evangelho. A religião, ela luta contra o Evangelho de Deus. A religião, ela é contra o Evangelho de Deus. E vamos estar vendo por que ela é contra e como que ela é contra. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, vai dizer o seguinte. 1 Timóteo 2,5 vai dizer o seguinte: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus homem. 6. Que deu a si mesmo em resgate por todos, testemunho que se deve dar em tempos oportunos. Então a palavra de Deus vai dizer que só existe um mediador, e é Cristo Jesus. O que é o mediador? Mediador é aquele que fica no meio, é aquele que faz a ligação, que intermedia. Então, quando uma pessoa ela quer se chegar a Deus, só há um mediador. E esse um mediador não é um homem. Não sou eu ou outra pessoa, mas é Jesus Cristo, que é o Filho de Deus e o próprio Deus. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem, que deu a si mesmo em resgate por todos, testemunho que se deve dar em tempos oportunos. Então só há um mediador. A religião ela diz não. Você precisa disso, e vai colocando coisas. Você precisa congregar numa instituição com o nome de igreja. Se essa instituição não tiver o nome de igreja, não vale. E se não for instituição, não vale. E esse mediador, ele vai dizer em Mateus 18, 20. Mateus capítulo 18, no versículo 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Mas dizem, não, eles não têm igreja. Eles são desigrejados. E esse espírito, ele luta contra o verdadeiro evangelho. E como sabemos que o verdadeiro evangelho, ele não é institucional. Porque uma instituição humana, ela não é a verdade de Deus. Ela é uma organização. E vamos colocar assim, para entenderem. Se a instituição é certa, me diz qual é a certa. Qual delas é a certa? Tem várias. Não quero citar nomes aqui, mas qual seria a igreja certa? São instituições. Quando Jesus ele vem na Terra, ele não vem trazer instituição. Ele não vem trazer regras humanas de homens. Ele vem trazer algo do céu. Olha o que diz no livro de Marcos capítulo 1, versículo 14 e 15. Depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o evangelho de Deus. Ele dizia, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam no evangelho. Ele não queria dizer, faça parte de igreja tal, faça parte da igreja X. Essas igrejas que hoje em dia se fala são instituições, organizações humanas com CNPJ, não tem nada a ver com o reino de Deus. Não tem nada a ver, eles estão dando o nome de igreja. E isso está confundindo a mente do povo. E onde está o problema disso? Porque na Bíblia, a igreja, ela existe, que é o corpo de Cristo. E nessa igreja, que é o corpo de Cristo, tem funções hierárquicas ali. Na verdade, são funções de cargos. Cargos no sentido de funções. Tipo, um é pastor, um é evangelista, mas eles são iguais.
Quando isso traz para uma instituição humana e dá o nome de igreja, essas funções viram cargos, viram uma hierarquia humana. Na igreja verdadeira, a hierarquia são funções, não é que há uma hierarquia. Todos são iguais, só que elas são... Cada um tem a sua função. Quando vem para uma questão institucional, sai do âmbito de função e viram cargos. E isso gera uma manipulação. E qual é o espírito que opera da religião? Eles vão dizer, olha, se o povo se reúne na casa, eles não têm pastor, eles não têm líder, eles não são uma igreja, eles não têm fundamento, eles só são eles, não é nada. Então esse tipo de pensamento é que vai contra o verdadeiro evangelho. Porque se aqueles irmãos que não estão debaixo de uma instituição estão em Cristo e crê que só há um mediador e estão na palavra, por que não são aceitos como cristãos verdadeiros? Por que eles não são vistos como pessoas que servem a Jesus? Por que eles são vistos como são pessoas que até tentam, mas está faltando algo? Porque não estão debaixo de uma organização humana com nome de igreja? Isso tem que ser esclarecido. Por quê? Porque a igreja é o corpo de Cristo, não é uma instituição humana. Isso está na Bíblia? Tá. E aonde está? A gente vai ver. Quando nós vamos para Filipenses no capítulo 1, no versículo 1, versículo 22 e 23. Olha o que diz o texto aí. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo. Então a igreja é o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo não é uma denominação. Aquele grupo faz parte. Ele é o corpo de Cristo. E o outro que não faz parte dessa denominação não é corpo? Porque se aquela é a igreja, e a outra é o que então? Então o povo confunde e bagunça tudo. Na verdade, a igreja de Cristo não tem nada a ver com instituição. É porque estão chamando de igreja, está confundindo a cabeça do povo, fazendo o povo acreditar que uma organização com CNPJ, instituição religiosa sem fins lucrativos, é a igreja de Cristo. Aí diz, quem está lá está na igreja, que é o corpo de Cristo. E não é. É porque às vezes, o que acontece? O corpo de Cristo, que são as vidas, está na instituição. Só que o corpo de Cristo está manipulado por uma organização. É como se 10 cristãos fossem no órgão público. Ali está a igreja, mas não é que ali é a igreja, ali é uma organização, um órgão público que está por detrás daquela igreja. Quando alguém passa na frente de uma denominação e vê igreja tal, e tem CNPJ, ali não é igreja. A igreja está se reunindo ali e está submissa a essa organização que estão dando o nome de igreja. Essa é a verdade. E são várias instituições, várias organizações. Mas no texto ele é claro. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo. E para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, o qual é o seu corpo. E onde está o corpo? Ah, mas está naquela denominação. Ah, está lá? E na outra não está não? E quem se reúne fora também não está não? Se tiver em Cristo? A igreja não tem nada a ver com a organização. A organização é algo que criaram, que serve para manipular. E alguns vão dizer que é para dar ordem, que não tem fins lucrativos. Mas não é isso que se vê na maioria. Porque o Evangelho de Cristo ele não é institucional. Ele pregava o reino de Deus. Que o que é o reino de Deus? É uma dimensão espiritual que a pessoa tem acesso.
E ele dizia: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo, porque é chegado o reino de Deus. Então, o reino de Deus é uma dimensão que a pessoa ela consegue acessar. Isso é evangelho, tem nada a ver com estar em um lugar ou outro. Nada a ver, a pessoa pode se reunir numa aldeia sem placa, que vai estar na igreja. Ela pode se reunir numa praça que vai estar na igreja se tiver em Cristo. O lance é estar em Cristo, não é denominação. Só que o sistema religioso, ele olha para essas pessoas que têm essa fé em Cristo e diz: não, mas eles não têm pastor, eles não têm fundamento. Quem é o pastor deles? Quem é o líder? Não tem uma base, não tem uma raiz. Esse tipo de pensamento está indo contra o verdadeiro evangelho. E aí, onde nós vemos o grande engano, porque pregam um evangelho institucional, outro grupo vai pregar outra instituição e começa. E daqui a pouco foge do que Deus deixou, foge da palavra, porque cada um vai dar sua interpretação particular, dizendo que a verdade não fica só com Cristo, não aponta só para Cristo, ele não vai ser o único mediador mais. Porque em uma denominação ele vai ter que estar lá, participar sempre da ceia, dar o 10% dele, do que ele ganha. Ele vai ter que fazer muitas coisas. Na outra já não precisa muito. Cada uma denominação vai trazer regras para a pessoa. O problema é que não fica só com Cristo. Não se apoia na graça do Senhor Jesus. Não fica só com Cristo. Diz que é só Jesus. Diz que Ele é o suficiente Salvador. Diz que Ele é o único suficiente Senhor e Salvador. Diz isso. Mas na prática não é isso. Tem denominação que diz isso, mas se o cara tiver de barba, ele não pode ter cargo, ele não pode pregar. Que evangelho é esse? Isso não é evangelho, isso é uma organização que manipula as pessoas se chamando de igreja. Porque se tiver o nome instituição logo assim de cara, o pessoal vai sacar, não, se isso é instituição, então não preciso estar aí para estar na igreja, aí a ficha cai. Só que não é isso que acontece. Tem que estar camuflado, tem que estar encoberto, tem que estar mascarado ali. A igreja é o corpo de Cristo, segundo Efésios, né, que a gente viu aí. Primeiro vai estar lá no versículo 23, ao qual é o seu corpo. No 22 ele diz: e sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Quando nós vamos também para Colossenses, no capítulo 1, versículo 24, olha o que diz aí: agora me alegro nos meus sofrimentos por vocês, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Então, a igreja de Cristo é o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo ele não está limitado a uma denominação, não está restrito a uma instituição religiosa com o nome de igreja. Que a igreja não é isso, a igreja é o corpo de Cristo. E onde está o corpo? Aonde tiver vidas em Cristo. Se você que me ouve aí não vai numa instituição, mas está em Cristo, você já faz parte do corpo, você já está na igreja. O incrédulo vai perguntar: não, mas qual igreja tu congrega? Não está entendendo. Acabou de ser lido aí que a igreja é o corpo de Cristo. Então, se ele está em Cristo, ele está no corpo. Ele já está na igreja. Não, mas qual igreja que tu vai? Sempre tem isso. Porque há uma resistência ao evangelho, que a palavra fala que é o corpo. Como é que ele não aceita? Aí fica perguntando: não, mas qual a igreja? Qual a igreja? Qual é o corpo? Como se houvesse vários corpos. Não, tem um corpo que se reúne aqui, tem um corpo que se reúne aqui. Não, o corpo é só um, é o corpo de Cristo. A igreja é só uma, a igreja de Cristo. E o que não faz parte? É a igreja do homem. É a organização, é a instituição. Não é a igreja de Cristo. Só que esse evangelho que carrega a instituição como igreja não está pregando a verdade. Porque o verdadeiro evangelho, ele prega o reino de Deus. E o reino de Deus não é um reino humano, não é uma organização, não é uma igreja terrestre.
é uma igreja espiritual, é uma igreja celeste. Olha o que diz em Hebreus 15, 12, quer dizer, Hebreus 12, versículo 22 ao 24. Isso aqui é pouco lido, mas está na Bíblia. Hebreus 12, do 22 ao 24. Presta bem atenção que o texto fala. Pelo contrário, vocês chegaram ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Observa que ele não fala vocês vão chegar, ele fala vocês chegaram a Jerusalém celestial. Provavelmente é de Apocalipse, presta atenção. Pelo contrário, vocês chegaram ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a milhares de anjos. Vocês chegaram à Assembleia Festiva, a igreja dos primogênitos arrolados nos céus. Quando ele está falando vocês chegaram, ele está falando a pessoas vivas, não é quem tinha partido. Tanto que a carta foi aos Hebreus, ele não escreveu para mortos, o autor, ele escreveu para vivos. Vocês chegaram a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo, a igreja dos primogênitos arrolados nos céus. Nos céus. Vocês chegaram a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. 24. E a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Se prestar bem atenção, o que esse texto ele vai dizer? Ele vai falar que aquelas pessoas chegaram à igreja verdadeira, a igreja dos primogênitos arrolado nos céus. Observe que a Bíblia ela mostra uma igreja espiritual. Ela não mostra uma instituição. Igreja tal, igreja tal. Qual igreja tu vai? Igreja tal. Quando na Bíblia se refere a pessoas que se reuniam em vários locais, eles falavam a igreja que se reúne ali, não a igreja X. É diferente, porque essa nomenclatura, ela induz a pessoa a se submeter a uma hierarquia humana. E na igreja espiritual, a hierarquia é que são todos iguais, são funções diferentes. Só que para a pessoa compreender isso, ela tem que mergulhar muito na Escritura, tem que orar, tem que buscar de Deus, para ela poder compreender essas verdades. Se ela não compreender essas verdades, ela vai se reunir com pessoas e pode usar do entendimento torcido, não por maldade, mas sem querer, e começar a manipular. Não, eu sou o pastor, esse é o líder, esse é o tal, e aí começa a estruturar um corpo governado por homens, não pelo Espírito Santo. É aí onde pega, é aí onde entra a heresia. Desse grupo, uns 3 ou 4 ou mais não concordam, sai, cria um grupo, muda algumas coisas, mas continua com a mesma estrutura hierárquica. Um vai mandar no outro e tal. Eles não vão concordar entre si. Surge outro, aí surge outro. Por que isso acontece? Porque eles estão chamando de igreja aquela instituição. Então toda a estrutura de hierarquia, de presbítero, hierarquia, né? Presbítero, diaconato, evangelista, pastor, mestre, apóstolo, profeta, toda essa estrutura aí de obreiros, de funções, elas viram cargos. E na instituição religiosa, como, por exemplo, uma escola, tem o diretor, tem o vice, tem hierarquias. Quando isso traz esse grupo de funções, pastor, evangelista, profeta, para uma instituição humana, eles viram degraus, hierarquia, um maior que o outro. Quando não é institucional, e são funções, todos eles são iguais. Um é pastor, o outro é evangelista. São funções diferentes, mas eles são iguais. Na denominação não é assim, porque tem que ter cargos. Quem é o pastor presidente? Quem é o vice? Quem faz isso? Então vai ter uma hierarquia. Só que no reino de Deus não existe isso. Jesus ele já prega ao contrário. Aquele que quer ser o maior, sirva. É outro evangelho, pô. É outra questão. Então são coisas
que as pessoas, elas estão trazendo e dizendo, isso é o evangelho, não é. Porque lá atrás se corrompeu. E jogou na massa, jogou na mente do povo, e o povo aceitou. Porque o povo não lê Bíblia profundamente, não estuda profundamente, não ora, não busca a Deus. Então não vai compreender essas coisas, e é manipulado. Porque vão pegar da Bíblia, mas eles vão pegar só aquilo que convém. Eles não vão mostrar toda a verdade. Como que ocorre uma manipulação dessa? Por exemplo, vou dar um exemplo. A pessoa pega aqui, ó, vai lá para Romanos, capítulo 13, e diz o seguinte, versículo 1. Que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instruídas. Então está dizendo o quê? Para se submeter às autoridades. Versículo 2. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Então o texto ele fala de quê? Que a pessoa tinha que se submeter a uma autoridade, porque senão estaria resistindo à ordenação divina. Aplicam isso no povo. Ó, a Bíblia está falando em Romanos 13, ó, que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ela instituídas. 2. Assim aquele que se opõe à autoridade, que vai contra, ó, assim aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Então eles dizem, tá vendo? Vocês têm que obedecer os pastores, os líderes, que no caso geralmente são os cabeças das instituições. Por quê? Porque a Bíblia está falando que tem que obedecer. Aonde está? Romanos 13, está na Bíblia, está na palavra de Deus. Só que aí, o que acontece? Eles não mostram o que diz em Atos. Eles mostram parte e não mostram outra parte. Olha o que diz. Olha o que diz em Atos, capítulo 5, do 26 em diante. Então, o capitão e os guardas, que são autoridades, foram e os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Quem que eles trouxeram? Vai falar. 27, ó. Trouxeram os apóstolos, apresentando-os ao sinédrio, às autoridades. E o sumo sacerdote os interrogou, dizendo, não é verdade que ordenamos expressamente que vocês não ensinassem nesse nome? No caso aqui está falando de Cristo. Quem estiver lendo Atos vai compreender isso aqui. Os sacerdotes, pessoal ali, algumas pessoas falam, algumas autoridades deram ordens para eles não pregarem no nome de Jesus. Ele vai dizer ao 27, ó, trouxeram os apóstolos, apresentando-os ao sinédrio, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo, não é verdade que ordenamos expressamente que vocês não ensinassem nesse nome? No entanto, vocês encheram Jerusalém com a doutrina de vocês e ainda querem lançar mão sobre nós o sangue desse homem. 29. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram, é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Uai, mas Romanos não fala que tem que obedecer toda a autoridade porque ela vem de Deus? Mas tem que ter um entendimento. A autoridade, Deus pode até ter permitido chegar lá, mas nem tudo que a autoridade fala é de Deus, não. Pode ser que sim, pode ser que não. Aqui, Pedro não concordou com a autoridade. 29. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram, é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vocês mataram, pendurando-o num madeiro. Deus, porém, com a sua mão direita, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. E nós somos testemunhas destes fatos, nós e o Espírito Santo, que Deus deu aos que lhe obedecem. Eles, porém, ouvindo isso, se enfureceram e queriam matá-los, porque eles estavam falando de Jesus. Olha só,
Na época que a Babilônia escravizou Israel, tinha um rei chamado Nabucodonosor. Ele levantou uma estátua e pediu para as pessoas adorassem a estátua. Era uma autoridade ou não era? Era. Deus que permitiu o rei tomar posse de Israel, o rei da Babilônia. Tinha uma estátua de ouro, mas Sadraque, Mesaque e Abidnego negaram. Eles nós não vamos se prostrar a essa estátua aí. Eles queriam dizer isso, com as palavras deles lá, no idioma deles, mas eles queriam dizer isso. Nós não vamos se curvar à estátua, isso é regra de homens. Uai, mas toda autoridade não é constituída por Deus? É isso que eu falo. Muitas lideranças de vários locais, eles ensinam parte do evangelho, eles mostram que tem que ser, tem que obedecer à autoridade. Mas ele não mostra que tem coisas que a autoridade fala que não é de Deus, que a pessoa tem que ficar com Deus e rejeitar essas ordens de homens. Existe uma outra passagem também, que se encontra no livro de Oséias. Olha o que diz aí. Olha o que diz aí em Oséias. Oséias 8:4. Eles estabeleceram reis, autoridades, mas não da minha parte. Constituíram príncipes, autoridades, mas eu não o soube. Com a sua prata e com o seu ouro fizeram ídolos para si, para a sua própria destruição. Romanos diz que toda autoridade é constituída por Deus. Aí já fala que constituíram príncipes e Deus não soube, né? Não que ele não soubesse, mas assim, tipo, eu não consenti. Estabeleceram reis, que é a autoridade alta, mas não da minha parte. Uai, não é toda autoridade constituída por Deus? É aí que está a questão. Tem que entender o que o texto de Romanos quer dizer. Quando ele diz toda autoridade é constituída por Deus, é porque toda autoridade que está ali, Deus permitiu chegar ali. Não é que é da vontade dele, todas, 100%. Aqui mesmo ele deu um exemplo. Oséias 8:4, está na Bíblia. Eles estabeleceram reis, mas não da minha parte. Não foi da parte de Deus. Se não é da parte dele, e aí? Não é do querer dele, não foi da parte dele. Ele simplesmente deixou e aconteceu. Constituíram príncipes, mas eu não o soube. Com a sua prata e com o seu ouro fizeram ídolos para si, para a sua própria destruição. Quando se vai estudar um assunto na Bíblia, tem que abordar ele de vários ângulos da Escritura, como foi feito aqui. Por exemplo, foi falado sobre a autoridade. Toda autoridade é constituída por Deus. Mas aí tem que mostrar também que teve servos de Deus que desobedeceram autoridades. Daniel, quando, por exemplo, ele saiu o decreto para que ninguém poderia fazer uma petição, um pedido a um homem ou a um ser que não fosse o rei. Por isso ele vai para a cova dos leões. Sadraque, Mesaque e Abidnego não obedeceram de se curvar diante da estátua. Os apóstolos, eles rejeitaram o fato de não ter que pregar o evangelho de Cristo. Eles receberam ordens para não falar de Jesus. Eles desobedeceram. Uai, toda autoridade não é constituída por Deus? Mas é aí que está. A autoridade maior é Deus. Nem tudo que a pessoa fala pode ser 100% Deus falando, não. A pessoa tem que analisar. Será que é Deus usando ou não essa pessoa? Será que Deus está falando de fato ou ela está falando do que ela acredita, do que ela acha? Só que quando é ensinado isso para as pessoas, infelizmente, não é mostrado esses ângulos, essas outras partes da Bíblia. Mostra só aquilo que convém. A Bíblia diz para obedecer a vossos pastores. A Bíblia diz que o trabalhador é digno do seu salário. Aí começa a lançar versículos da Bíblia, mas não mostra outros versículos que tratam do mesmo assunto. Então isso forma uma visão torcida das coisas. E essa visão torcida gera heresia. Aí cria um grupo, cria outro, pregando coisas diferentes. Porque não fica só com Jesus. Porque a instituição carrega isso. Porque o nome lá também tem a ver.
igreja. Não é só pelo nome, perdão, não é só pela questão do nome, mas acaba que influencia pelas questões hierárquicas. Instituição, as funções são cargos. Evangelho não denominacional, são todos iguais. E são funções diferentes, mas todos são iguais. O que está acima é Cristo, mas são funções diferentes e níveis iguais. Na igreja de Cristo, todos são iguais. O que está acima é o cabeça, que é Cristo, mas os homens são todos iguais e funções diferentes. Na denominação, o pastor é Cristo, que às vezes não é, mas dizem que é, e são cargos, então um está acima do outro. É diferente. Então temos que ter cuidado, porque muitas vezes o evangelho institucional ele vai contra o verdadeiro evangelho que prega um reino espiritual, que prega a verdadeira igreja, que foi citado em Hebreus 12. A verdadeira igreja é espiritual, não é placa. A pessoa que está conectada à verdadeira igreja de Cristo, ao Monte Sião, a Jerusalém Celestial, é uma igreja que vem do céu, não é uma igreja de homens, não é denominação, não é placa. Só que querem empurrar isso de goela abaixo para as pessoas aceitarem que denominação é igreja, igreja é denominação, e não é. A igreja é o corpo de Cristo, isso está na Bíblia e foi lido, para a glória do Senhor Jesus. Que Deus repreenda todo mal em nome de Cristo, Deus abençoe a todos, amém.